O nosso resumo de hoje é da apostila Introdução ao Conhecimento da Bíblia. Introdução ao Conhecimento da Bíblia. Esta apostila explora a Bíblia como fonte teológica, detalhando sua estrutura, origem e inspiração divina. O texto discute a relação entre o Antigo e o Novo Testamento, enfatizando a unidade por meio de Jesus Cristo. A obra aborda os conceitos de revelação, inspiração e iluminação, contrastando-os para clarificar o significado da inspiração bíblica. Também examina a canonicidade, discutindo os livros apócrifos e o desenvolvimento dos cânones do Antigo e Novo Testamentos. Por fim, a apostila explora as línguas originais da Bíblia, hebraico, aramaico e grego, destacando suas características e influências. Tema central: Introdução ao estudo da Bíblia, focando em sua natureza, estrutura, inspiração, canonização e línguas originais. Principais ideias e fatos. A Bíblia como fonte teológica. A Bíblia é apresentada como a principal fonte para o estudo de Deus, um plano redentor que registra a ação de Deus na história. O documento destaca a crença cristã na Bíblia como a palavra de Deus e a importância de estudá-la com atenção. Citação relevante. A fonte da nossa teologia é a Bíblia. É ela a palavra de Deus. O cristão entende que sim e por isso a estuda com carinho. Vê nela um plano redentor. Singularidade e influência da Bíblia. O documento enfatiza o caráter singular da Bíblia como um dos livros mais antigos, um best-seller mundial, o mais traduzido, citado e publicado, exercendo uma profunda influência na história da humanidade. Citação relevante. A Bíblia é um livro singular. Trata-se de um dos livros mais antigos do mundo e, no entanto, ainda é o best-seller mundial por excelência. É o livro mais traduzido, mais citado, mais publicado e que mais influência tem exercido em toda a história da humanidade. Estrutura da Bíblia, Antigo e Novo Testamentos. A Bíblia é dividida em duas partes principais: o Antigo Testamento, escrito pela comunidade judaica, e o Novo Testamento, escrito pelos discípulos de Cristo. A palavra testamento é definida como aliança ou pacto entre Deus e seu povo. A unidade entre os testamentos é vista através da figura de Jesus Cristo. Citação relevante. O Antigo Testamento foi escrito pela comunidade judaica e por ela preservado um milênio ou mais antes da era de Jesus. O Novo Testamento foi composto pelos discípulos de Cristo ao longo do século I depois de Cristo. Agostinho dizia que o Novo Testamento achava-se velado no Antigo Testamento e o Antigo revelado no Novo. Revelação, inspiração e iluminação. Três conceitos fundamentais são definidos para entender como a Bíblia funciona como palavra de Deus. Revelação, a exposição da verdade por Deus. Revelação diz respeito à exposição da verdade. Inspiração, o processo pelo qual a verdade é recebida e registrada. A inspiração relaciona-se com a recepção e o registro da verdade. Iluminação, a compreensão da verdade revelada. Iluminação, a devida compreensão dessa verdade descoberta. Distinção crucial. A inspiração não garante a compreensão da revelação. A iluminação é necessária. Inspiração da Bíblia. O documento enfatiza a inspiração divina da Bíblia, referindo-se à passagem de 2 Timóteo 3, verso 16, que descreve a Escritura como divinamente inspirada. A inspiração é vista não como inspiração poética, mas como autoridade divina, sendo a Bíblia literalmente soprada por Deus. A inspiração é primordialmente divina, usando autores humanos como intermediários. Citação relevante. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3, verso 16. Citação relevante. A Bíblia é que é inspirada e não seus autores humanos. O adequado, então, é dizer que o produto é inspirado, os produtores não. O cânon bíblico. O documento aborda a questão de quais livros pertencem à Bíblia, o processo de canonização. Canonicidade se refere ao reconhecimento e à compilação dos livros inspirados por Deus, que,
por sua vez, indica a autoridade e aceitação definitiva dos livros bíblicos. Citação relevante. A inspiração é o meio pelo qual a Bíblia recebeu sua autoridade. A canonização é o processo pelo qual a Bíblia recebeu sua aceitação definitiva. Livros apócrifos. O texto discute os livros apócrifos do Antigo Testamento, aceitos pelos católicos romanos, mas rejeitados por protestantes e judeus. São descritos como tendo valor religioso e histórico, mas não autoridade canônica devido à falta de profecia genuína, erros históricos, heresias teológicas e rejeição pelo povo de Deus a quem se dirigiam inicialmente. Os apócrifos do Novo Testamento, embora aceitos por alguns por um tempo limitado, nunca receberam um reconhecimento amplo e permanente. Línguas da Bíblia. O documento explora as línguas originais da Bíblia, incluindo o hebraico e o aramaico, Antigo Testamento, e o grego, Novo Testamento. A importância do grego koiné como língua franca do mundo do século I e sua adaptação para interpretar a revelação de Cristo são destacadas. Citação relevante. O grego do Novo Testamento adaptou-se de modo adequado à finalidade de interpretar a revelação de Cristo em linguagem teológica. Guia de estudo. Introdução à Bíblia. Perguntas de respostas curtas. Qual é a tríplice ação divina relacionada ao estudo da Bíblia? Segundo Júlio Andrade Ferreira. Revelação, que é o ensino da vontade de Deus. Inspiração, o registro do que Deus determinou ser conservado escrito. E iluminação, a aplicação do que está registrado à vida religiosa. Defina a revelação, inspiração e iluminação, destacando a relação entre elas. Revelação é a exposição da verdade, inspiração é o registro dessa verdade e iluminação é a compreensão dessa verdade revelada e registrada. A revelação se prende à origem da verdade, a inspiração ao registro e a iluminação à compreensão. Qual a importância da versão do Septuaginta, 70, para o Antigo Testamento? A versão do Septuaginta, 70, tradução das Escrituras Sagradas para o grego, iniciada no século III a.C., estabeleceu a divisão tópica dos livros do Antigo Testamento, influenciando sua disposição posterior. O nome Septuaginta significa 70 em latim, e a tradução supostamente foi escrita por 70 ou 72 estudiosos judeus. Explique a afirmação de Agostinho sobre a relação entre o Antigo e o Novo Testamento. Agostinho dizia que o Novo Testamento estava velado no Antigo Testamento, e o Antigo Testamento estava revelado no Novo, enfatizando a unidade dos dois testamentos sob a perspectiva de Jesus Cristo. Como a Bíblia hebraica divide o Antigo Testamento? A Bíblia hebraica divide o Antigo Testamento em 3 partes: a Lei, os 5 livros de Moisés, os profetas e os escritos, livros escritos por homens com o dom da profecia, mas não profetas oficiais. O que significa dizer que a Bíblia é inspirada? Dizer que a Bíblia é inspirada significa que o texto sagrado foi soprado por Deus, grego, theopneustos, dotado de autoridade divina para o pensamento e a vida do crente, resultado da ação de Deus sobre os autores. Quais são os 3 fatores fundamentais na doutrina da inspiração bíblica? Os 3 fatores são: Deus como a causa original, os homens de Deus como instrumentos e a autoridade escrita, Sagradas Escrituras, como produto final. Defina a canonicidade e explique sua importância. Canonicidade é o estudo do reconhecimento e da compilação dos livros inspirados por Deus, determinando quais livros fazem parte da Bíblia e assegurando sua aceitação definitiva. Quais são algumas das características que faltam aos livros apócrifos do Antigo Testamento que justificam sua não inclusão no cânon protestante? Os apócrifos não reivindicam ser proféticos, não detêm a autoridade de Deus, contêm erros históricos e heresias teológicas, e não foram aceitos pelo povo de Deus a quem foram originalmente apresentados. Quais foram as principais línguas utilizadas na redação do Antigo e do Novo Testamento? As principais línguas do Antigo Testamento foram o hebraico e o aramaico, enquanto o Novo Testamento foi escrito em grego koiné, com influências do aramaico e latim. Glossário de termos-chave. Bíblia. Coleção de livros considerados sagrados no cristianismo, dividida em Antigo e Novo Testamento.
Revelação. Ato de Deus de revelar a verdade aos seres humanos, tanto na natureza quanto nas Escrituras. Inspiração. Influência divina sobre os autores da Bíblia, garantindo que seus escritos transmitam a mensagem de Deus com autoridade. Iluminação. Ação do Espírito Santo que permite aos crentes compreenderem e aplicarem a verdade revelada nas Escrituras. Antigo Testamento. Primeira parte da Bíblia, que contém os escritos sagrados da comunidade judaica. Novo Testamento. Segunda parte da Bíblia, que contém os escritos sobre a vida, ensinamentos e obras de Jesus Cristo e seus apóstolos. Cânon. Lista oficial de livros considerados como escritura sagrada, com autoridade divina. Apócrifos. Livros do Antigo Testamento, não incluídos no cânon protestante, mas considerados canônicos pela Igreja Católica Romana. Profeta. Indivíduo que fala em nome de Deus, transmitindo sua mensagem ao povo. Hebraico. Língua original da maior parte do Antigo Testamento. Aramaico. Língua semítica usada em algumas partes do Antigo Testamento e falada por Jesus e seus discípulos. Grego koiné. Língua comum do mundo helenístico no tempo de Jesus, usada para escrever o Novo Testamento. Septuaginta. 70, tradução grega do Antigo Testamento, iniciada no século III a.C. Theopneustos, termo grego que significa soprado por Deus, usado para descrever a inspiração divina das Escrituras. Canonicidade, o processo de reconhecimento e compilação dos livros que compõem o cânon bíblico. Perguntas mais frequentes sobre a Bíblia. O que é a Bíblia e qual a sua importância para os cristãos? A Bíblia é considerada a principal fonte para o estudo de Deus e da teologia cristã. Os cristãos acreditam que ela é a palavra de Deus, contendo um plano redentor. A Bíblia registra a ação de Deus na história, e sua compreensão é vista como uma ação divina, envolvendo revelação, inspiração e iluminação. É um dos livros mais antigos e influentes do mundo. Como a Bíblia é estruturada e quais são os seus principais componentes? A Bíblia é composta por duas partes principais: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito e preservado pela comunidade judaica ao longo de 1 milênio antes de Jesus Cristo. O Novo Testamento foi escrito pelos discípulos de Cristo no século I depois de Cristo. A palavra testamento é traduzida como aliança ou pacto entre Deus e seu povo. O Antigo Testamento relata a aliança entre Deus e os judeus, enquanto o Novo Testamento relata a nova aliança entre Deus e os cristãos, centrada em Jesus Cristo. O que significam os termos revelação, inspiração e iluminação em relação à Bíblia? Revelação refere-se à exposição da verdade por Deus, o ensino da sua vontade. Inspiração diz respeito ao registro supervisionado dessa verdade, garantindo que o que foi revelado seja fielmente registrado nas Escrituras. Iluminação é a ação divina que permite a compreensão da verdade revelada e registrada na Bíblia, aplicando-a à vida religiosa do indivíduo. Como a Bíblia foi inspirada por Deus e qual a importância dessa inspiração? A inspiração da Bíblia significa que ela foi soprada por Deus, Theopneustos. Paulo escreveu a Timóteo: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3, versos 16. Deus é a fonte primordial da inspiração bíblica, estimulando os autores humanos a registrar sua mensagem com autoridade divina. Isso não significa que os autores eram automatos, mas que suas personalidades foram usadas para comunicar proposições divinas. O que é canonicidade e como os livros foram selecionados para compor a Bíblia? Canonicidade é o processo pelo qual os livros da Bíblia foram reconhecidos e compilados. O termo cânon deriva do grego canon, que significa cana ou régua, denotando um padrão ou norma. A canonicidade se refere ao reconhecimento e compilação dos livros inspirados por Deus, ou seja, aqueles considerados escrituras sagradas e autorizadas. O processo de canonização envolveu critérios como autoria profética ou apostólica, consistência doutrinária,
aceitação pela comunidade religiosa e evidência de inspiração divina. O que são os livros apócrifos e qual a diferença entre a visão católica e protestante sobre eles? Os livros apócrifos são um conjunto de escritos judaicos não incluídos no cânon hebraico da Bíblia, originários do período intertestamentário. Eles são aceitos como canônicos pela Igreja Católica Romana, mas rejeitados por protestantes e judeus. Os protestantes geralmente consideram os apócrifos como tendo valor histórico e religioso, mas não os reconhecem como autoridade doutrinária. Quais as línguas originais da Bíblia e qual a importância delas? As línguas originais da Bíblia são o hebraico e o aramaico para o Antigo Testamento e o grego koiné para o Novo Testamento. O hebraico era uma língua pessoal, apelando ao coração, enquanto o aramaico se tornou a língua geral do Oriente Próximo. O grego koiné era uma língua quase universal, adequada para interpretar a revelação de Cristo em linguagem teológica, com precisão técnica e alcance geográfico amplo. Qual a relação entre o caráter humano e divino na mensagem da Bíblia? A Bíblia é vista como o meio de graça através do qual a palavra de Deus é transmitida, mas também como um documento histórico escrito por seres humanos. A relação entre o divino e o humano na Bíblia é muitas vezes comparada à encarnação da palavra divina. A eficácia da Bíblia reside em sua capacidade de transmitir a mensagem e a salvação de Deus, mesmo que ela tenha sido escrita por autores humanos com suas próprias perspectivas e estilos. Até o próximo episódio.